chefe do exército do rei da Síria era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou serva da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestidos, e levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo chegando a ti esta carta, saiba que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou os seus vestidos e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim para eu restaurar um homem da sua lepra? Pelo que deverias, notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara os seus vestidos, mandou dizer ao rei: porque rasgastes os teus vestidos, deixa-o vir a mim, saberá que há profeta em Israel. E veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com seus carros, e prostrou e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne ficará-se purificado. Porém, Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá será em pé e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, restaurará a lepra. Não são, porventura, Abana e Fanair, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu falar neles e ficar purificado, eu levar neles eu ser purificado?
e voltou-se e foi com indignação. Então, chegando-se ele, os seus servos lhe falaram e disseram: meu pai, seu profeta te dissera alguma grande coisa, porventura não o farias? Quanto mais disseste ele: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra dos homens de Deus, e a sua carne tornou como carne de um menino e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele e disse: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do meu servo, do teu servo. Porém ele disse: vive o Senhor, em cuja presença estou, que não tomarei, e instou com ele para que a tomasse, mas ele recusou e disse: Naamã, seja assim, contudo, desse este seu servo uma carga de terra, de um jugo e de mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Amém? Então, Naamã, ele era leproso, né? E ele era o chefe, né? O chefe da guarda real, né? O chefe de toda a guarda do reino de Glória a Deus, aleluia. Isso sucedeu domingo. Glória a Deus. Então, bom. Então ele era chefe, ele era o líder de toda a guarda, de toda a defesa da província daquele rei, né? E então, Naamã, só que ele era um homem também temente a Deus, né? Porque ele fazia, ele agradava a Deus, e Deus tinha graça pela vida dele, pela saúde dele, assim como ele foi leproso e foi purificado, né? Então, por quê? Porque Deus tinha graça na vida dele. Então, o teu Senhor pediu para que ele fosse, né? A menina, ela colocou na presença da mulher de Naamã a palavra que cresceu no coração de Naamã, que ele poderia ser purificado se ele fosse na presença do profeta, né? Do Eliseu. Então, ele foi lá e falou com o rei:
prontamente já arrumou tudo para ele, né? E deu autoridade para ele, porque ele que tomava conta de tudo, deu autoridade para ele. Ele reuniu a tropa e muitos bens e levou para ser purificado pelo Eliseu. Então ele chegou lá, só que o rei, em vez do rei mandar uma carta para Eliseu, mandou para o rei de Israel. Então, quando chegou lá Naamã, ele era o chefe da guarda com aquela tropa, né? E dando presente para o rei, levando presente para o rei, né? Porque o presente ele ia levar para o rei, mas o dono da bênção era Deus, e Deus era na vida de Eliseu. Então, ele chegando lá, ele passou para o rei a carta. O rei leu a carta e disse: por acaso eu sou Deus para resolver esse problema, né? Porque ninguém queria ter um leproso próximo dele. Ninguém queria ser um amigo de leproso, abraçar, cumprimentar. Naquela época, a lepra era a doença, como tipo uma peste, uma praga que... Aí, então ele chegou, a menina vendo aqui, ouvindo que, falando com a mulher de Naamã, falou que o rei era, que o rei, que o rei Naamã seria curado pelo profeta Isaías. Então, sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, o homem de Deus, ele pegou e foi lá e mandou avisar que viesse a ele. Aí, chegando a ele, aquele homem, porque o rei estava indignado, o rei estava a ponto de dar um negócio nele. Então Naamã chamou aquele homem, que era Naamã, com a sua equipe, chegou a ele e falou que precisava da cura. Então Eliseu disse: vai e mergulha no Jordão 7 vezes. Aí ele ficou indignado. Por que no Jordão? Se na terra dele tinha águas purificadas, limpas, água potável. Por que ele ia pular no Jordão, que era um rio sujo? Era, como ele estava comendo, o comentário dele, seria um rio impuro, né? Não era bebível, né? E ele tinha que mergulhar. Sim. Aí, nisso, os servos dele foi e falou: não sou porventura abanos e rios, né, que de lá da terra dele. Aí o filho dele, ele fala: pai, meu pai, se o profeta te disse alguma grande coisa, porventura não o faria, quanto mais dissestes, ele lava-te e ficarás puro. Então aí ele já parou e pensou, porque se o profeta falar para mim, para qualquer um de nós que somos temente a Deus, vai e faz isso, né? O profeta nosso é o pastor. Amém. Glória a Né? Deus. Aqui é o pastor, ele é a autoridade da igreja. Vai e faz isso lá para mim. Vai e faz isso lá. Aí nós, não vou, porque vai que tem um cachorro louco lá e morde eu, né? Na rua, né? Porque lá era eu, É verdade.
Aí, não, diz que ali tem bastante bandido ali, eu não vou. Mas você estando debaixo da autoridade do profeta, você está sob a guarda de Deus. Glória, Os aleluia. anjos do Senhor, o Espírito Santo está contigo. Amém. Né? Deus é fiel, Porque, aleluia. ninguém vai te atacar se o anjo está do teu lado. Né? Ninguém pode ver o anjo, só o inimigo. Às vezes você vai andando na rua assim, tem um inimigo ali preparando uma cilada para você. Você vai indo, né? Fala, sei que lugarzinho ruim, né? Isso. O inimigo está ali querendo te cercar, pegar você, ou para estrupar, ou para roubar, para fazer um mal. Mas você passa com medo e ele fica lá quietinho, nem está aí. Fala, olha, é uma bênção esse homem aí, né? Mas é o anjo do Senhor que está ali te cuidando. Glória a Deus. É o anjo do Aleluia, Senhor Deus. Santo é o que teu está nos nome, Pai. protegendo. Né? Então, como que nós saímos para viajar, né? Quantas vezes, quantos lugares que eu já fui, dormi dentro das favelas do Rio de Janeiro, mas ficava direto dentro da favela do Rio de Janeiro, lá de Duque de Caxias, Manguinhos, carregava lá dentro da favela, né? E a Petrobras, perto de Petrobras, sempre é favela para ali. Aí, um dia eu esqueci a chave do caminhão pro lado de fora, a boca ali, ó, tráfego da favela, o trânsito da favela. A minha chave do caminhão ficou pro lado de fora. E eu abri e deixei a chave, né? Deixei a porta aberta, fiquei para a luz ficar acesa e para mim terminar lá um relatório de viagem, de marcar alguma coisa que eu precisava de fazer e fui dormir, né? Aí quando chegou no dia cedo, eu saí para a porta daqui, abri, né? Porque abre por dentro. Aí quando eu volto por lá, a chave do lado da rua. Meu Deus. Porque era mato aqui, ó. Do lado de cá era mato, do meu lado era mato, só tinha o triozinho para eu sair, e aqui era rua, porque era estreito, então tinha que deixar o espaço da rua. E os caras passavam a pé, todo mundo. Quantos não passou ali, mas Deus ponhou a mão ali e tampou aquela chave. Aleluia. Não é mesmo? Glória a Deus. Então, se nós, e outra, todo dia, orar, porque o anjo da guarda, ele está ali. Agora, se você não tem costume de orar, ele também não vai ter costume também de ficar do teu lado. Mas que nem ora para mim, né? Nem pede para mim cuidar dele, né? E às vezes xinga, né? Muitos homens que é brutão, ele xinga, ele fala mal dos outros, ele torna na tubaína e não está na graça de Deus. Então Deus não está cuidando. Verdade. Mas às vezes, quando Deus quer a gente, Ele também cuida da gente, até nas horas que a gente também é relaxado, né? Às vezes nas horas que você não está focado, né? Você não está focado, mas Deus está cuidando de você. Então assim, foi Naamã. Ele não estava querendo ser abençoado pelo jeito, mas o profeta Eliseu foi e abençoou ele. Por quê? Porque Deus deu autoridade para o profeta. Então,
quando nós estamos debaixo da autoridade do profeta, a gente temos lutas, temos falhas. Ninguém é invencível, ninguém é perfeito. Verdade, Jesus. Mas a graça de Deus está conosco. Por quê? Glória a Deus, Porque você aleluia. está buscando, você está debaixo Amém. da autoridade, você está sendo obediente. Verdade, Jesus. Se você não for obediente pelaquele que ora por você nas madrugadas, você vai obedecer a quem? Você não vai zelar de quem? Porque na mesma, o pastor ora por nós temos que orar para o pastor, nós temos que orar para a família do pastor, nós temos que orar para os irmãos da igreja. Aleluia, né? Deus. Nós temos que orar para os nossos prefeitos, para os governadores, presidentes, seja o que seja, mas que Deus esteja lá, que os anjos do Senhor estejam acampados lá. Ele é a autoridade, mas Deus tem que estar lá. Se você quiser o mal dele, se você desejar o mal dele, você está indo contra a nação. E a gente devemos só fazer assim. Como eu faço, eu creio que estou certo. Nunca desejo mal para ninguém. Pode fazer o que for para você. Mas, Senhor, eu coloco essa pessoa na sua mão, Senhor, na sua presença. Porque Deus sabe todas as coisas. Nós não sabemos de nada. Às vezes uma pessoa que você vê na rua ali, fala, esse cara é bandido, um vagabundo, um bandido, um nóia, né? Porque Deus não tira um troço desse daqui, né? Não, Senhor, está nas tuas mãos. Minha casa está nas tuas mãos, minha família está nas tuas mãos, a minha vida está nas tuas mãos, Senhor, né? E devemos só fazer isso, porque quando a gente deseja o mal para qualquer uma pessoa, nós não sabemos se Deus tem propósito naquela vida. Quantos que foi praticamente morto por policiais e se estabeleceu da saúde e hoje é homem de Deus que ganha alma, prega a palavra com sabedoria, não é mesmo? Então nós não devemos desejar mal para ninguém, nós temos que clamar a Deus pela vida das pessoas e colocar ele na mão de Deus, né? Porque Deus sabe o que fazer. Eu não sei o que fazer, eu não sei, então eu sei só orar. Se eu peço, Senhor, mata ele, eu não quero matar ele, por que você quer que eu mate ele? Você tem que morrer então, eu sei, não é mesmo? Então, como que nós temos que orar? Ponhando na mão de Deus. Nós temos que estar debaixo da autoridade de Deus. Nunca julgar sem causa. Por quê? Porque nós não conhecemos, né? Da onde vem aquela vida, da onde vem, qual é o propósito que Deus tem naquela vida. Senhor, está nas tuas mãos, Senhor. É a melhor julgamento que nós fazemos, né? Porque às vezes na estrada alguém ultrapassa, uma ultrapassagem perigosa, e você tem que tirar o carro, igual eu era, caminhão, carreta, bitrem, tinha que tirar fora. Quantas vezes o bitrem carregado de gás com 65 toneladas de gás nele, e eu com velocidade reduzida, né? Reduzida não, a velocidade correta, né? E eles vinham naquela ultra velocidade e vinha enquanto eles entravam podando. Então você tem que sair fora. Por quê? Porque senão vai misturar as tintas com sangue, não é mesmo?
Então, nós temos que ir outro. Nunca vai. Deus está na mão de Deus. Coloca ele na mão de Deus. Você falar, Deus abençoa ele, não. Senhor, está nas tuas mãos. Eu coloco esse homem nas tuas mãos. Porque Deus sabe o que ele... Por que aconteceu aquilo? Às vezes a gente nem sabe. Às vezes até deu aquele meio apagãozinho. A hora que ele chegou atrás assim, ele só tirou e ultrapassou. E aí a pessoa, tomara que abate, que tomba. Lá na frente ele dá uma parada e aí pode você de novo. Aí Deus falou, você quer um acidente com ele? Então vai. Aí vai junto, né? Então não devemos ser... como fala, vingativos, né? Não devemos vingar nada, não devemos desejar o mal, não devemos ser hipócrita, né? Porque também nós temos sentimentos e temos coração e temos certo para pensar. Nosso coração, né, tem sentimento. Aleluia, né? glória a Deus, é verdade. Aquela hora você tem ira, mas respira fundo, vai com Deus, está na mão de Deus, né? E que Deus cuide. Amém. Né? Então assim é na rua, qualquer lugar aqui, não é mesmo? Então é que nisso, porém, o Senhor, o teu servo, nisto perdoe o Senhor, o teu servo, quando meu Senhor entra na casa de Rimom para ali adorar, e ele se encosta na minha mão e também me tenha encurvado na casa de Rimom. Quando assim me encurvar na casa de Rimom, nisto perdoa o Senhor, o teu servo. E ele lhe disse, vai em paz, e se foi dele a uma pequena distância. Amém? Então, Naamã, ele tinha o servo dele, ele era, e o rei era adorador de Rimom, né? Era deus pagão lá deles, e ele, a partir daquele dia, ele ficou temente a Deus. Então ele pediu que quando ele fizesse isso, porque o senhor dele era adorador do cramunhal, né? Do Rimom, é satânico, né? Mas ele ali já ficou conhecendo Deus, o Deus verdadeiro, poderoso. Então ele falou que o teu servo não seja julgado por isso, né? Que ele não seja julgado porque ele estava junto, ajoelhado junto com o rei. Se ele não fizesse isso, ele ia ser morto, porque as leis deles eram essas: ou adorai ou não adorai. Quando não adorar, era morto. Então, e ele disse, nunca mais eu vou adorar. E coração, né? Ele falou de coração, porque ele tinha que estar junto com o rei, dado a mão ali para o rei. Então, nisso, ele tinha que ser fiel no coração só. As atitudes ali naquele momento, ele falou com o servo de Deus, com o profeta, e o profeta abençoou ele. E ele lhe disse, vai em paz, e se foi dele uma pequena distância, né? Andou um pouquinho mais. Então, essa palavra de Deus, me perdoe pelas minhas falhas, porque a gente não somos ainda
A gente treme, não tem aquele que não treme na presença de Deus, da palavra Aleluia, de Deus. Deus. É verdade. Mas quem não tenta, não consegue nada. Verdade. Quem nunca dirigiu um carro, uma bicicleta, ele vai pedalar um pouco, mas vai cair. Mas que não caia para sempre. Mas que cada vez que cair, levanta e glorifica o nome de Deus. Aleluia. Glorifica o nome de Deus pela essa palavra e agradeço a oportunidade. Oh, glória a Deus.